Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos novamente no nosso encontro Católicos em Missão. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Quando que isso foi instituído? Quem instituiu? Como se preparar melhor para isso? Nós, como católicos e católicas, participamos das celebrações da missa, das celebrações eucarísticas, seja no domingo ou durante a semana. E isso para nós acaba sendo um hábito, acaba sendo uma atitude. Mas o que isso realmente é para nós? Nós sabemos o que isso significa? Então no programa de hoje nós queremos fazer uma reflexão sobre isso. Por isso eu peço que você acompanhe na sua Bíblia a leitura que nós vamos fazer, que é de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. E diz assim o apóstolo Paulo: Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos e irmãs, nós percebemos aqui algumas coisas importantes que nos esclarecem sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia hoje, como nós conhecemos, sabemos que é toda a celebração. Mas a palavra Eucaristia significa ação de graças. E essa ação de graças era justamente a oração que precedia a partilha do pão e do vinho, do corpo e sangue de Cristo. Consequentemente, com o tempo, essa ação de graças, que era apenas uma oração anterior à partilha, englobou toda a celebração. Então, toda a celebração é ação de graças. Inclusive, a própria partilha do pão, do vinho, que é o corpo e sangue de Cristo, que é a maior ação de graças que nós podemos fazer e receber do próprio Cristo. Mas Eucaristia tem alguns nomes. E nós já ouvimos falar muitos nomes sobre Eucaristia, que eu acho importante nós destacarmos. Primeiro, Eucaristia pode ser dita como Santo Sacrifício, como Santa Missa, Missa Sacrificial, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição, Santa e Divina Liturgia. Esses são alguns nomes relacionados à Eucaristia. Tantos outros nomes que a missa pode receber também. Mas aqui a Eucaristia que nós queremos dizer é o próprio corpo e sangue de Cristo como dom para a humanidade. Então, logo nós percebemos que a Eucaristia, ela é o sacramento em que Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue por nós. É claro que essa primeira entrega de seu corpo e seu sangue por nós, no tempo de Jesus, feita pelo próprio Cristo, ela foi feita de forma violenta, sangrenta, né? Mas hoje isso não acontece de forma violenta e sangrenta. Ela acontece de forma sacramental, ou seja, nós celebramos aquele mesmo evento de Cristo hoje, atualizado, né? Aquele mesmo ato que aconteceu antes entre Jesus e os apóstolos, acontece também conosco todas as vezes que nós participamos da missa, da Eucaristia, da ceia do Senhor. Agora, quem instituiu a Eucaristia? Isso é importante. Que, como já está implícito na leitura que nós fizemos de Coríntios, que nós recebemos do próprio Cristo. E na leitura que nós fizemos de 1 Coríntios, Paulo, que não foi testemunha ocular, ou seja, ele não esteve presente na última ceia junto com os apóstolos, no momento em que Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue nas espécies do pão e do vinho. E ele não estava presente, mas ele recebeu isso como ensinamento. Recebendo como ensinamento, ele faz um acréscimo daquilo que ele recebeu. Ele diz assim, isso é um acréscimo seu. Diz assim: todas as vezes, pois,
que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E isso ele vai dizer daquilo que ele recebeu. O que ele recebeu? Ele recebeu isso aqui, ó. Ele vai dizer: na noite em que Cristo foi entregue, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei memória de mim. Então, a igreja não inventou nada, nós não inventamos nada. Pelo contrário, nós estamos obedecendo ao mandamento do próprio Cristo. Não somente obedecendo o mandamento, nós estamos atualizando aquilo que é motivo de vida e de salvação para cada um de nós. Como se preparar para a Eucaristia? Sabemos que não podemos receber a Eucaristia de qualquer jeito, pois é o próprio Cristo presente ali de forma oculta, de forma onde a fé vê Cristo ali presente. Os olhos veem pão, mas ali ocultamente está presente o próprio Cristo. E é por isso que existe uma palavrinha que foi a tentativa de explicar como é que se dava isso, é a palavra transubstanciação, ou seja, abrindo um parêntese. O que nós olhamos nas espécies do pão e do vinho? Uma aparência, mas a essência dessa aparência é o próprio Cristo. A aparência é pão e vinho, mas a essência é o corpo e sangue de Cristo. Então isso é para dizer que ali realmente está o próprio Senhor. E nós nos preparamos à medida que nós entendemos que nós não estamos celebrando primeiramente um teatro. Nós não estamos celebrando uma encenação. Nós estamos celebrando um memorial. Nós estamos atualizando aquilo do qual nós não estivemos presentes, mas nós recebemos como ensinamento e atualizando. Ou seja, nós estamos tendo a mesma atitude que o apóstolo Paulo disse na leitura. Aquilo que eu recebi do Cristo, estou fazendo, e todas as vezes que nós fizermos isso, nós estamos celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, nós estamos celebrando teatro, uma encenação. Depois, nós reconhecermos que se preparar melhor para receber o próprio corpo de Cristo é fazermos o exame de consciência, é renunciarmos àquilo que nos separa da comunidade, aquilo que nos separa dos irmãos, renunciar ao pecado. Por que isso? Porque a Eucaristia ela funda a comunidade. A Eucaristia ela é a essência da igreja, ela é a essência da comunidade. E toda vez que nós comungamos, nós participamos do corpo de Cristo, que é o corpo que é a própria igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo. E quando nós comungamos, nós participamos deste corpo. Comungar este corpo é renunciar àquilo que divide esse corpo, que impede que nós sejamos participantes reais e amorosos da igreja. Depois, evitar certos discursos falsos que dizem por aí. Nós cristãos, uma coisa importante, há muitos, de repente, cultos ecumênicos por aí que nós cristãos somos convidados a participar. E nós podemos cair na tentação de participarmos de certos cultos ecumênicos onde a encenação da última ceia, e nós dramatizarmos isso e corremos o risco de esquecermos que o que nós celebramos na missa, de fato, é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, essas são algumas dicas. Não é a ensinação, não é uma dramatização. Devemos renunciar a tudo aquilo que nos impede, divide da comunidade e através, inclusive, do sacramento da reconciliação. E depois, participarmos das celebrações aos domingos. O domingo, por excelência, é o dia eucarístico. Nós, no domingo, encontramos o primeiro dia da semana. Ou seja, é aquele dia em que por excelência, o primeiro
que dá sentido a todos os outros, para dizer o seguinte: o domingo da Eucaristia é o domingo onde se fundamenta a nossa fé, e alimentados de Cristo, podemos viver a nossa semana em comunhão com Ele e com a Igreja. Não deixemos de participar das celebrações aos domingos. Não deixemos de deixar esse dia para viver em comunidade, participando da Santa Missa. Guardar domingos e festas é fazer aquela experiência de Maria Madalena, que no primeiro dia da semana foi ao encontro do Cristo, porque sabia que, e para nós cristãos que recebemos isso como ensinamento, sabemos que o primeiro dia da semana é o dia que dá sentido a todos os outros dias. Sem esse primeiro dia, os outros dias perdem o sentido. Sem Eucaristia, a nossa vida cristã perde sentido, perde o foco, perde o centro. Deixemos iluminar pelas palavras que nós ouvimos da leitura e por aquilo que partilhamos. Para mais informações, nós podemos acompanhar e ler o Catecismo da Igreja Católica sobre os sacramentos, na parte que fala da Eucaristia, que fala de forma mais aprofundada aquilo que eu disse. Obrigado mais uma vez pela sua participação e atenção. Até a próxima com a nossa formação no programa Católicos em Missão. Paz e bem. Louvemos e agradecemos a Deus pela vida, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, de podermos, através de mecanismos como esse, o programa Católicos em Missão e ao teu encontro. Louvemos a Deus e agradecemos pela igreja imensa que nós somos na nossa diocese, com os nossos bispos Sérgio, Mário Antônio, Mário Pascoaloto, o nosso querido bispo emérito Dom Luiz, com os párocos, presbíteros, religiosos, importantíssimos vocês, leigos e leigas. E hoje, chegando esse momento da oração do nosso programa, agradeçamos realmente ao pároco Charles, ao padre Gilson, aos membros desta paróquia de Santo Afonso, onde esse programa está sendo feito nesta igreja, pelo espaço sagrado que eles conservam. Nós somos igreja. Obrigado, então, a essas igrejas que estamos percorrendo e hoje nesta, que nos recebe, nos acolhe, e a você que em casa está conosco. Convido agora para a nossa oração e neste ambiente, na Capela do Santíssimo, vos convido a voltar-nos ao Santíssimo e fazer ele a nossa oração antes da bênção. Obrigado, Jesus, pelo dia. Obrigado, Jesus, pela noite. Obrigado, Senhor, pelo grande testemunho de amor que nos destes, morrendo por nós e ressuscitando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela fé que implantaste no coração de cada filho e filha tua, uma fé que nos envia em missão no ano da fé, em um ano em que somos convidados pela igreja a vivermos aquilo que professamos com os lábios, em obras, em atitudes. Obrigado, Senhor, porque em cada lugar não falta uma igreja, não falta um cristão, não falta um homem e uma mulher que se coloque à disposição para, tendo ouvido a Ti na palavra, tendo a Ti comungado a Eucaristia, não se sentir fortalecido e fortalecida e ir adiante, como Tu disseste, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Abençoa, Senhor, estes nossos irmãos que estão ligados no programa Católicos em Missão. Vai ao encontro dos enfermos e enfermas, dos presos, dos anciãos, dos abandonados, dos drogados, dos que estão em orfanatos, Senhor. Vai através de cristãos e cristãs que se dispõem a levar a missão no coração. Obrigado, Jesus, porque hoje estiveste conosco e ficarás até o fim dos tempos, como Tu dizes. Obrigado, porque neste lar que hoje participa conosco, Tua bênção cairá.
no trabalho onde essa pessoa se encontra, cairá a tua bênção. E aquele que receber, haverá de levar esta bênção a quem quer que precise. Nisto nós cremos, nós acreditamos e professamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a você, meu irmão e minha irmã, eu imploro a bênção de Deus, que possa vir acompanhado pelo manto da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe querida. Desça sobre você, sobre aqueles que você ama, parentes e amigos, e que não estão próximos. Desça sobre aqueles que talvez você precisa se reaproximar para a reconciliação. É a bênção de Deus que eu suplico sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado é a nossa força. Vamos em paz, Senhor nos acompanhe, e até o próximo programa Católicos em Missão. Deus nos abençoe.